O sol quente está brilhando sobre as planícies abertas. É meio-dia e você passou o dia trabalhando duro, levando o gado para o curral. Assim que volta ao seu rancho, recebe a notícia de que alguém fugiu de sua propriedade. Ladrões roubaram quase todo o seu rebanho. Você precisa agir rápido e pegar os bandidos. Então monta em seu cavalo e galopa por quilômetros e quilômetros, rastreando através de planícies desertas até uma pequena cidade. Aí passa por um salão, onde percebe que algo estranho está acontecendo. Você desmonta e amarra seu cavalo, arruma seu chapéu de cowboy e entra no estabelecimento pelas portas de vai e vem. As pessoas lá dentro estão todas em silêncio, enquanto observam sua impressionante entrada no local. Olá, pessoal, você diz em sua voz mais baixa. Acho que nos metemos numa situação e tanto aqui. Bem, talvez se tivesse nascido na década de 1860, isso poderia realmente ter acontecido. Ou, pelo menos, uma versão menos romantizada disso. O Velho Oeste tomou conta da imaginação das pessoas desde que Hollywood criou sua própria versão de como era viver a vida de cowboy. Isso incluía salões lotados, caçadores de recompensas e usar muitas roupas de couro em climas extremamente quentes. Claro, a versão de Hollywood do Ocidente era mais fictícia do que real. O dia a dia dos verdadeiros cowboys americanos era um pouco menos agitado do que isso, mas ainda estava cheio de histórias fascinantes. Primeiro, saloons. Sim, eles eram tão reais quanto podiam ser. Funcionavam como grandes centros sociais da época, onde pessoas de todas as esferas da vida podiam se encontrar. Digamos que eram a mídia social do dia. A vida na fronteira americana pode ser emocionante, mas também um pouco solitária. As pessoas viviam em pequenas cidades e assentamentos, muitas vezes a quilômetros de distância uma das outras. Então, passear nos saloons era uma ótima maneira de conversar e conhecer as novidades. Imagine colonos, moradores, exploradores e vaqueiros, todos se encontrando para trocar e se divertir. Ao contrário do que a cultura popular nos faz acreditar, os encontros violentos não eram tão comuns nos saloons. Podiam acontecer, mas não era a regra. Em vez disso, serviriam como um lugar para falar de negócios e até mesmo para realizar eventos políticos sérios. Eram multifuncionais com certeza. Era comum que os exploradores viajassem longas distâncias no oeste. Então as pessoas muitas vezes precisavam de um lugar para jantar e dormir. Alguns funcionavam como pousadas de acomodação e café da manhã. Era um ótimo local para negociar. Fazendeiros iam se encontrar com fornecedores ou outros fazendeiros de outras regiões nos salões e negociavam tudo o que precisavam ali mesmo. Alguns estabelecimentos eram pitorescos e simples, mais ou menos a imagem que temos dos filmes de John Ford, totalmente em madeira, com cadeiras simples e um balcão que servia de bar. Agora, os que começaram a aparecer em cidades maiores como São Francisco e Seattle eram muito mais grandiosos. Alguns até tinham lustres e espelhos finos. Ah, e caso você esteja se perguntando por que aquele cowboy no começo do vídeo ficou todo nervoso depois que alguém roubou seu rebanho, bem, a vida no Velho Oeste não era fácil. Era preciso ser engenhoso, estocando suas carnes de maneira que não apodrecessem e sempre verificando se havia comida suficiente para a estação. A culinária da época pode até nos parecer estranha hoje, com coisas como café de batata doce e torta de vinagre. Parece gostoso? Bem, também não acho. De qualquer forma, havia muito mais no oeste do que apenas saloons e uma alimentação estranha. Os habitantes daquele tempo também foram criativos com seus hobbies e opções de entretenimento. Por exemplo, havia algo como The Tableau Vivant, que se traduz em fotografias vivas. As pessoas se reuniam em praças ou pequenos teatros e esperavam ansiosamente por essa apresentação. Os atores se vestiam com trajes antigos e reencenavam uma pintura famosa na vida real. E o público adorava. A performance estava em algum lugar entre uma peça e natureza morta. Com a música de fundo certa, a plateia ficaria completamente viciada e hipnotizada. Quero dizer, quem não gostaria de ver uma pintura de Leonardo da Vinci ganhar vida diante de seus olhos? Então havia os circos. As pessoas na região esperavam ansiosamente que eles chegassem à cidade com seus animais exóticos e artistas únicos. Talvez o show mais icônico tenha sido o Velho Oeste de Buffalo Bill. O circo desfilava pela cidade, certificando-se de que todos soubessem que chegou. Havia uma fila de cavalheiros cowboys, vestidos com as roupas tradicionais pelas quais são conhecidos. Alguns desfilavam em cima de cavalos, enquanto outros preferiam caminhar.
O Velho Oeste Show de Buffalo Bill apresentava encenações históricas e performances hipnotizantes. Era divertido para toda a família. Além do show, as pessoas também iam para ver o próprio Buffalo Bill. O homem era uma lenda do Velho Oeste, e talvez o mais próximo possível de um cowboy de Hollywood. Quero dizer, olhe para o cara! Ele reconhecidamente recebeu esse nome devido à quantidade insana de búfalos que pegou durante a vida. E ficou muito bom em andar a cavalo por longas distâncias em tempo recorde. Alguns dizem que era a personificação do bravo e nobre cowboy de que os filmes de Hollywood sempre falavam. Eu diria que mais do que isso, Buffalo Bill era o que chamamos hoje de empreendedor. Seu show pode ter começado no Ocidente, mas percorreu os Estados Unidos e alguns lugares ao redor do mundo. Uma quantidade enorme de americanos e europeus viu sua apresentação em turnês no Velho Oeste durante os mais de 30 anos em que fez isso. Embora alguns digam que seu programa contribuiu amplamente para a ideia mitificada do período até hoje. O que mais as pessoas no Ocidente faziam para passar o tempo? Iam montar touros. E era isso que adoravam. Tornou-se tão popular que se espalhou por vários estados e continua forte. O público delirava em ver humanos tentando montar touros da vida real. Mas além disso, havia um monte de atrações secundárias. O show tornou-se quase como um carnaval. Lá, as pessoas podiam tentar laçar gado, fazer corridas de cavalos e luta de bois. Era o tipo de diversão da época que durava o dia inteiro. Esportes organizados existiam na selvageria do Velho Oeste. E um dos mais populares era o boxe. A emoção em torno de uma luta era muito parecida com a de hoje. O público costumava apostar e discutir sobre quem achava que ganharia ou perderia. Os lutadores competiam por títulos e prêmios, incluindo troféus e dinheiro. As lutas eram uma atração que despertava muita emoção na monotonia da vida cotidiana, no não tão selvagem Oeste. Você certamente não pensaria em beisebol quando falamos no Velho Oeste, mas os dois se encontraram. Alexander Joy Cartwright Jr., um dos criadores do beisebol, decidiu juntar-se à corrida do ouro californiana que o levou a explorar as terras do Oeste e, bem, levou o beisebol com ele. O jogo ganhou popularidade em Nova York e Nova Jersey, mas começou a se espalhar por todo o Oeste. Demorou até que times profissionais fossem fundados por lá. Mas quando isso aconteceu, por volta de 1869, o beisebol já havia se difundido como um esporte de lazer. Apenas para sua informação, foi nessa época que times como os Eagles e os Red Rovers foram fundados e popularizados no Ocidente. Havia muito mais do que apenas cowboys no Velho Oeste, hein? Como cascavéis.